Capítulo 121. Evidência ilegal de An. Capítulo 121. Evidência ilegal de An. Rumble. Um violento terremoto ocorreu dentro da relíquia, fazendo com que toda a dimensão tremesse. An e Kilak ficaram surpresos ao descobrir que a dimensão originalmente selada reabriu uma camada interna oculta e uma grande quantidade de minérios inundou o novo espaço. Shua, Kilak pegou An e voou direto para a nova dimensão onde está a pilha de minérios. Depois de pegar aleatoriamente algumas amostras, An olhou em volta por um momento antes de abaixar a voz e dizer: cristal negro de tritânio, pedra de Moori, xisto cristalino, todos esses são minérios avançados. Esta dimensão é provavelmente onde a civilização pré-histórica armazenava suas matérias-primas. Uma linha de produção emblemática consome grandes quantidades de minérios todos os dias, e é por isso que eles reservaram uma quantidade tão grande de minérios de alto nível. Kilak não conhecia metal nem minério, então perguntou com curiosidade: essa quantidade de mineral provavelmente custa muito dinheiro, certo? E essa camada de dimensão oculta, por que de repente se abriu? An encolheu os ombros. Talvez seja por causa daquele corpo morto de energia. É possível que quando a civilização pré-histórica estava coletando os minérios, esse corpo de energia foi capturado nos minerais e levado para esta relíquia. Quem sabe, o universo é tão grande, cheio de maravilhas. Talvez um dia encontremos vida baseada em silício, vida vegetal inteligente e muitas outras formas de vida estranhas, desde que nos aprofundemos no espaço para explorar. Kilak riu alto, deu um tapinha no ombro de An e disse: você não é apenas o guerreiro mais corajoso, mas também o mais caprichoso. De qualquer forma, este monstro está morto. A relíquia está segura. Vamos voltar e contar a Long Xuan e os outros as boas novas. Fora da relíquia, depois que An e Kilak entraram, Liu e os outros não saíram. Eles ficaram para trás com os 13 guardiões para proteger do lado de fora daquele portão gigante selado. De repente, a enorme porta selada foi aberta por dentro e An e Kilak saíram com um sorriso. Feche a porta rapidamente. Não deixe as bestas escuras saírem. Talin gritou nervosamente. An acenou com a mão e disse com um sorriso: não se preocupe, o interior desta relíquia está seguro. Seguro? Todos ficaram chocados e não podiam acreditar em seus ouvidos. Kilak disse: An não mentiu, havia apenas uma forma estranha de energia dentro da relíquia e ela foi morta por An e eu juntos. Claro, a maior parte do crédito vai para An. Eu apenas cooperei com ele e fingi estar morto. Talin, Long Xuan e Liu perguntaram apressadamente sobre o que aconteceu na relíquia. Kilak fez um breve relato de todas as provas e, depois de ouvir, todos soltaram um longo suspiro. Vamos, vou levar vocês em um tolo dentro desta relíquia. An fez o gesto por aqui, por favor. Todos seguiram An e Kilak até a relíquia. Imediatamente, eles ficaram chocados com a vista espetacular diante de seus olhos. Antes disso, a Terra só tinha outra relíquia de classe C, e seu tamanho era absolutamente incomparável a essa relíquia de classe B. Tantas rochas de minério, este lugar é uma mina pré-histórica? Liu perguntou. An balançou a cabeça. Não, é uma pequena linha de produção de porta-veículos. Uma relíquia tão vasta, e ainda apenas porta-aviões de pequeno porte. É claro que, na Via Láctea, qualquer porta-aviões com menos de 500 km é categorizado como pequeno, e o estaleiro desta linha de produção tem apenas 300 km de extensão. Olha, aqui está o caldeirão, ali está o braço de elevação, e o grandalhão ao longe é o estaleiro. An descreveu a todos a funcionalidade das diferentes partes da linha de produção principal. Todos ficavam mais e mais felizes quanto mais ouviam, e os sorrisos surgiam em seus rostos como flores desabrochando. Mesmo aqueles soldados alienígenas estavam muito animados. Agora que eles planejavam fazer da Terra seu lar, se a Terra fosse apenas um pequeno país insignificante na Via Láctea que sempre foi intimidado por outros, então a vida desses guerreiros alienígenas também não seria fácil. Mas agora era completamente diferente. A Terra agora tinha linha de produção principal deixada para trás pelo domínio pré-histórico e poderia produzir porta-naves de pequeno porte. Até os idiotas sabiam que o futuro da Terra será muito brilhante e ilimitado. Isso é incrível. Com esta linha de produção, poderemos criar nossos próprios flagships, carros-chefe. Nem toda a Via Láctea tem muitos estaleiros equipados com capacidade de produção para construir navios-chefe. Talin sempre foi muito calmo, estava tão excitado que não sabia como organizar suas palavras, e disse empolgado: apresse-se e chame todos os cientistas e mecânicos da melhor liga do planeta para virem aqui. Comece imediatamente a trabalhar na retomada desta linha de produção. Além disso, isso deve ser mantido estritamente confidencial. Começou o trabalho de restauração desta linha de produção emblemática. Esta linha de produção foi deixada para trás pela civilização pré-histórica há dezenas de milhares de anos. Portanto, para que essa antiga linha de produção volte a funcionar imediatamente, será necessário muito tempo e esforço. An, como soldado, não pretendia intervir no trabalho diário da Federação Terrestre. Quanto à forma de desenvolver e gerenciar a linha de produção, bem como manter a confidencialidade, essas tarefas poderiam ser deixadas apenas para os departamentos correspondentes. Agora, o equipamento mais popular era o pod virtual, e os pods virtuais comprados de outros planetas eram devolvidos à Terra de navio por navio e colocados em todo o mundo.
O pod virtual foi uma coisa muito boa, além de ser usado pelos soldados para simular o combate. Seu maior objetivo era aprender o que a Terra mais precisava agora: talentos. A primeira frota principal precisava de muitos membros da tripulação, incluindo muitos mecânicos e engenheiros treinados. E de onde vêm esses profissionais? Claro que eles foram treinados no pod virtual. A restauração da linha de produção principal também exigia muitos trabalhadores e engenheiros industriais, e todos os profissionais originais da Terra precisavam receber treinamento em tecnologia mais avançada antes de poderem trabalhar. E justamente quando todos estavam ocupados se preparando, a figura mais famosa da Terra agora, na verdade se trancou em um quarto e não o deixou o dia inteiro. Ninguém sabia o que ele realmente estava fazendo. Dentro da sala, brincava com um conjunto de equipamentos usados para refinar remédios. Este conjunto de equipamentos foi presenteado a ele por Andarilho Noturno há muito tempo, mas esta foi a primeira vez que ele realmente o trouxe e usou. Era muito habilidoso e logo uma garrafa de líquido verde claro foi adquirida. Colocando o líquido debaixo do nariz e cheirando, sorriu, dizendo para Andarilho Noturno que o observava do outro lado da tela e disse: "Deve ficar tudo bem, mais tarde vou testar a reação dos micro-organismos, se não houver problema então eu a darei a Long Xuan." Andarilho Noturno assentiu levemente e também ficou um pouco surpreso. "Você aprende muito rapidamente. Usar cristal condensado como matéria-prima para fazer poções aceleradoras de 0 grau não é uma tarefa fácil, sem falar que você ainda fez isso no caso de um conjunto incompleto de equipamentos." Coçou a cabeça. "Talvez eu realmente tenha um pouco de talento em farmacologia. A propósito, quantos níveis essa poção aceleradora pode aumentar o Long Xuan?" "Passar 5 estrelas não é problema, certo?" Andarilho Noturno respondeu. "Isso dependerá da qualidade do cristal, mas passar de 5 estrelas não é problema. Mas, claro, também depende de quanta afinidade as pessoas na Terra têm com cristais condensados." Assentiu pesadamente. Esses dias, ele estava ocupado com a fabricação de aceleradores de 0 grau e ajudando Long Xuan, Liu e outros soldados a aumentar seus níveis. Você nunca aprendeu farmacologia no passado. Por que se interessou tanto por ela hoje? É por causa do Long Xuan? Andarilho Noturno perguntou com curiosidade. "Não, é para mim. No futuro, ainda quero ser um morador da Darknet." "Morador da Darknet?" "Sim, a partir de hoje eu quero estudar drogas de você, e estudar como fabricar bestas de fusão escura de pessoas que conhecem a ciência genética. Em suma, o que for assustador eu aprenderei, o que for ilegal eu aprenderei." Disse seriamente. Andarilho Noturno ficou chocado. "Por que de repente você mudou tanto?" Riu e respondeu. "Em um lugar como a Via Láctea, coisas legais não são úteis. Coisas úteis são ilegais. Neste momento, nossa Terra ainda está muito fraca e inevitavelmente encontrará algumas situações difíceis no futuro. Se não usarmos pequenos gadgets que são cruéis ou maus o suficiente, não seremos páreo para aqueles grandes países da Via Láctea. Agora, meu maior desejo é que todos os soldados da Terra possuam algumas drogas. Sempre que eles encontram um inimigo que é muito difícil de vencer, eles podem beliscar algumas drogas e continuar a lutar. Se eles ainda não conseguirem derrotar um inimigo, então eles podem liberar uma quantidade esmagadora de bestas de fusão negra como a garra da Terra, a vinha do vento negro, insetos explosivos, e então continuar a lutar." Primeiro sorriu. Então seu rosto de repente ficou pesado e ele sussurrou: "Então é por isso que eu quero aprender farmacologia e ciência genética. Quanto a se é mal ou ilegal, não me importo porque agora, há apenas um caminho para a Terra agora e é viver." A Terra tem uma linha de produção emblemática que originalmente é uma coisa boa, mas nem sei por quanto tempo isso pode permanecer em segredo. Se esse segredo vazar acidentalmente, o resultado provável é a guerra. Sali Empire, residência oficial do primeiro-ministro. Levi recentemente cresceu uma espinha em sua boca e ele podia sentir uma dor ardente toda vez que comia. Todos os criados tentaram cautelosamente evitá-lo. Desde que voltou do encontro da Via Láctea, Levi olhava para todos com hostilidade e frequentemente batia em seus servos por pequenas coisas. Neste momento, Levi estava atordoado em sua sala de estudo. Na sala havia um mapa do 57º setor galáctico na parede e, no mapa, um planeta estava circulado em vermelho. Terra. Foi circulado pelo próprio Levi. Ele estava confiante de que a Terra poderia ser seu próximo alvo de colônia. Mas agora, vendo aquele círculo que ele desenhou no passado, era muito zombeteiro de se olhar. Primeiro-ministro. Primeiro-ministro. A voz do secretário Luo soou do lado de fora da sala. Ele parecia muito animado e começou a gritar antes mesmo de chegar à porta. "Entre." Levi franziu a testa e disse: "Por que gritar?" Este secretário Luo segurou um laptop em ambas as mãos e disse em voz alta: "Temos provas. Temos provas das atividades ilegais de An." Levi não se lembrava de quem ele era inicialmente. Após o lembrete do secretário Luo que ele finalmente percebeu, não é aquele pirralho da Federação Terrestre, o campeão do encontro da Via Láctea deste ano, recordando o rosto de An com aquele sorriso inocente e inofensivo. Levi se sentiu nauseado e enojado. "De que evidências você está falando?" Levi franziu a testa e perguntou: "Provas ilegais. Pode provar que An usou ilegalmente bestas de fusão negra durante o evento de exploração de relíquias." O secretário Luo disse com entusiasmo: "Com essa evidência, podemos solicitar o cancelamento da pontuação de An. Então, a Federação Terrestre também estará envolvida no julgamento." Capítulo 122, Anlang, o Lang que significa sem teto. Capítulo 122, Anlang, o Lang que significa sem teto, TL. Essa palavra significa sem teto em mandarim.
Levi de repente hesitou por um momento, e sem se importar mais com a dor em sua boca, ele gritou: "Você realmente tem evidências para provar que usou ilegalmente feras de fusão negra durante o evento de exploração?" O secretário assentiu e disse: "Senhor primeiro-ministro, por favor, assista a este vídeo." Então, ele rapidamente puxou uma janela na tela. Eles viram que o vídeo veio de um site de vídeo famoso na Via Láctea chamado Butterfly Fantasy. O nome do vídeo é chamado Ansukol, usando a garra da terra e dando um salto duplo para atacar. Apenas meninas menores de idade gostaram desse tipo de site de vídeo. Estava cheio de decoração exagerada de desenhos animados, e a maioria das cores que apareciam eram rosa e branco. Este vídeo foi compartilhado por um usuário, não sei qual filha da família o carregou no site. Afinal, a Via Láctea era um lugar que adorava jovens heróis. Desde o último evento de exploração, Han não era apenas uma celebridade na Terra, ele também se tornou popular em toda a Via Láctea. Muitas meninas e jovens se tornaram suas fãs e fizeram muitos vídeos para ele, e este é apenas um deles. Ligando o vídeo, era o local de Relíquia 19. A parte em que Han estava sendo perseguido por Fei Roger de Sally Empire. Ele agiu de forma muito arrogante apenas porque ele podia voar, mas Han deu um salto duplo usando a garra da terra, arrastou Fei Roger do céu e o matou em uma respiração. O vídeo foi muito curto, terminou logo após Han matar com sucesso Fei Roger. Olha, esta é a evidência de Han usando bestas de fusão negra ilegais. A lei da Via Láctea limita estritamente qualquer pessoa que use a garra da terra. Se entregarmos este vídeo à aliança, não apenas Han estará em apuros, mas a terra também estará. Secretário Lu disse empolgado. Afinal, uma evidência tão importante foi encontrada por ele. Então, pela lógica, Levi irá recompensá-lo. Mas, o rosto de Levi ficou ainda mais feio, pois o Fei Roger não era outro senão o sobrinho de Levi. Faz muito tempo desde que qualquer esper talentoso saiu desta família, Fei Roger recebeu grandes esperanças de glorificar o nome da família no futuro. Infelizmente, Fei Roger não pôde voltar do A19 e Levi ficou muito chateado. E hoje, ele realmente conseguiu assistir a tudo. Então foi Han quem matou seu sobrinho. Agora, o novo ódio e o antigo ódio combinados. O rosto de Levi ficou distorcido na hora. De onde veio esse vídeo? É confiável? Levi questionou em voz baixa. Somos inimigos da Terra. Então os técnicos estão em busca contínua de notícias negativas sobre a Terra. Este é o último lançamento de vídeo. Não sei quem enviou este vídeo anonimamente. Nossa equipe técnica ainda está fazendo a análise final. No máximo meia hora depois, eles terminarão e enviarão os dados completos para comprovar a autenticidade deste vídeo. O secretário Luo respondeu rapidamente. Levi cerrou os dentes e sua mão bateu na mesa. Ok, você pediu. Já que Han é membro da Federação Terrestre, então a Federação Terrestre deve ser responsável por ele. Conecte imediatamente a linha com o modo primeiro-ministro da República do Ganges. Minhas palavras sozinhas não serão suficientes. Precisamos trabalhar com o primeiro-ministro Modi. Esse tipo de figura poderosa e derrubar aquele maldito Han e maldita Terra. Ponto. Federação Terrestre, base de Nazca. Ao deixar o Miracle System, Han e Lance deixaram suas informações de contato, mas Han não achou que a primeira vez que Lance o contatou foi para tal. Na tela, o rosto de Lance estava cheio de culpa, e ele estava tão ambicioso que as lágrimas estavam prestes a cair. Franzindo levemente a testa, Han soltou um leve suspiro e perguntou, quanto tempo tenho a mais? Lance respondeu, ainda deve haver algum tempo. Um minuto atrás, quando minha irmã estava enviando o vídeo, eu a peguei. Mas agora a velocidade da rede de internet da Via Láctea é muito rápida. Eu não aparei cedo o suficiente e o vídeo foi carregado. Geralmente tenho o hábito de instalar um sistema de gravação de microvídeo no meu traje de combate. Dessa forma, depois de lutar com alguém, posso usar o replay do vídeo para ver onde posso melhorar. Depois de entrar na relíquia naquele dia, abri o gravador de vídeo como de costume, e tudo o que aconteceu dentro da relíquia foi registrado. Minha irmã é sua fã. Senti que ela era apenas uma criança. Então mostrei a ela minha gravação depois de ver você lutando contra aquele Fei Roger. Ela tinha muitos elogios por sua habilidade de combate e capacidade de reagir. Somos irmãos. Então depois de ouvir como ela elogiou você, também me senti muito orgulhoso. Mas quem diria que ela iria se virar e colocar seu vídeo na web? Felizmente, era apenas essa parte de você usando a garra da terra. Se ela terminar de enviar todos os vídeos, isso irá expor que você tem muitas outras feras de fusão escura. Han assentiu levemente. Ele havia entendido toda a situação. Se fosse em outro momento, não seria grande coisa, mesmo que Han usasse algumas feras de fusão dentro da relíquia. Afinal ele era o campeão do evento de exploração. O pior cenário era um aviso. Mas agora é o momento crítico para a Terra se erguer e não pode haver erros. Sally Empire, Ganges Republic, esses caras já odiavam a Terra até as entranhas. Eles com certeza aproveitarão esta oportunidade para piorar a situação e colocar a Terra em uma situação muito perigosa. Eles definitivamente vão. Deixe minha irmã vir e pedir desculpas a você, sugeriu Lance. Afinal, Lance não era Han. Ele não conseguia entender as emoções complexas de Han no momento. Bem, já aconteceu. Então vou encontrar maneiras de enfrentá-lo. Ficar preso ao passado não vai ajudar. Depois de confortar Lance um pouco, Han desligou a comunicação com ele. Virou-se e olhou pela janela. O deserto de Nazca estava vazio, não havia nada além deste acampamento militar. Era uma terra onde nada cresce. Mas Han ainda sente que era muito bonito aqui. Abrindo a janela para deixar o ar fresco entrar em seu quarto, Han começou a arrumar as coisas em silêncio. Não demorou muito, porque Han sempre lutou pela terra. Ele realmente não trouxe nada com ele, e a única coisa com pouco valor foi provavelmente aquela casinha que sua mãe deixou para ele em Xangai.
An de repente sorriu amargamente, havia um Lang em seu nome. Parece que quando sua mãe já sabia ao nomeá-lo que An estava condenado a vagar pela galáxia sem teto. Poucos minutos depois, uma fragata da classe Falcon da base de Nazca decolou em grande velocidade pelo céu. An estava naquela fragata, mas estava sozinho, deitado na frente da janela. Há um sorriso em seu rosto como de costume. Nas profundezas do Oceano Pacífico, um cardume de golfinhos notou esta fragata. Eles pularam do oceano empolgados, balançando sua bela barbatana caudal. Um grupo de baleias ignorou a fragata de An e continuou a nadar com suas braçadas lentas e desajeitadas. Do outro lado do Pacífico estaria a China, a casa de An. Ele viu uma praia de areia branca cheia de turistas. Era o meio do verão e as garotas estavam vestindo atraentes maiôs de 3 pontos. Não sei quando, as garotas chinesas que antes desejavam a pele branca agora gostavam que sua pele fosse de uma cor bronzeada saudável. Mas An ainda era um pouco tradicional e gostava de garotas com pele mais branca, como Yuan Wei. Mas ela estava realmente muito longe e An nunca teve a chance de visitá-la. Um verde bosque de bambus, riachos azuis, um templo construído na encosta constituíam esta bela paisagem. Xangai, um lugar onde os arranha-céus se erguiam como árvores em uma floresta. An rapidamente avistou aquele pequeno parque que sua mãe costumava levá-lo todos os dias quando ele era jovem. Era apenas um campo muito pequeno, 2 cadeiras longas de madeira, uma das cadeiras estava faltando um pedaço de madeira, e sentar nela era muito desconfortável. Não era nada de especial, muito simples, mas An ainda achava que aquele pequeno parque era muito bonito e valia a pena dar a vida para protegê-lo. Talvez o que An quisesse proteger não fosse este parque, mas a memória dentro de seu coração. Aquela lojinha não muito longe da escola que vendia pãezinhos de carne e chocolate quente ainda estava no mercado. Mas infelizmente An não tinha mais tempo, senão ele queria muito tentar de novo. Através das colinas e Gobi no Oriente Médio foi a Europa. Inegavelmente, a Europa também era muito bonita, mas em comparação com a China, An sentia que ainda faltava alguma coisa. Passando pela Torre Big Ben de Londres, An entrou no Oceano Atlântico. Na frente dele estava a América, e a viagem ao redor da Terra também terminará ali. Não importa o que aconteça, ainda sou considerado alguém que já excursionou ao redor do mundo. Parado na frente da janela, An sorriu levemente enquanto murmurava para si mesmo. Ponto. O que aconteceu? Que tipo de merda estúpida aquelas pessoas no parlamento fizeram de novo? Liu entrou na sala de reuniões gritando. O que o parlamento fez? Seja mais claro. Talin franziu a testa e perguntou. Você não viu as notícias ao vivo? An sozinho foi a Nova York para atacar o parlamento e até destruiu o prédio do parlamento. Liu bateu a mesa e disse. Devem ser aquelas pessoas no parlamento dando trabalho a An ou algo assim. Kilak sussurrou, já que é luta, porque ele não me levou com ele. Não somos irmãos? A cena foi muito estranha. Depois de saber que An atacou o prédio do parlamento, a reação de todos na verdade não foi culpar An, mas reclamar porque An não os levou quando foi para Nova York. Já que todos eram irmãos, eles deveriam ir esmagá-lo juntos. Merda. Long Xuan estremeceu um pouco, baixou a voz e disse, An acabou de se aproximar de mim mais cedo, me pediu uma fragata e disse que deixou algo em seu quarto. O que? Apresse-se e vá olhar. Shua, a turma correu para o quarto de An, e eles só viram que o quarto não tão grande já estava vazio. Havia um anel de armazenamento de dimensões e uma carta. Caixa. Liu tem um temperamento ansioso, ele rasgou diretamente o envelope e o leu em voz alta. Há alguns problemas. O fato de que eu usei bestas de fusão escura no A-19 foi descoberto. O inimigo certamente aproveitará esta oportunidade para encontrar falhas na Federação Terrestre. Não posso deixá-los ter sucesso e é claro que não posso arrastar a Terra para isso. No ringue, há algumas poções que acabei de fazer. Leia as instruções sobre como usá-los. Há também alguns projetos. Vá vender alguns quando precisar de dinheiro. Eu fui, não me procure. Eu naturalmente entrarei em contato com vocês quando precisar. Para o público, apenas diga que tive algum conflito com o parlamento, desertou da Terra e colocou uma recompensa por mim ou algo assim para parecer mais realista. É só que as pessoas no parlamento vão sofrer um pouco. Meu ataque provavelmente vai assustá-las um pouco. Diante do universo sombrio e desconhecido, nós soldados somos como faíscas vulneráveis. A escuridão é poderosa e nós somos muito fracos. Mas mesmo como faíscas fracas, desde que façamos todos os esforços para brilhar, ainda podemos trazer um pouco mais de luz para as pessoas e a Terra no escuro. Capítulo 123, Domínio do Esquecimento. Capítulo 123, Domínio do Esquecimento. Na base de Nazca, o quarto de An estava terrivelmente silencioso. Ninguém teria pensado que An decididamente decidiu sair para evitar arrastar a Terra para problemas. Agora, a Terra tinha tudo pronto. Havia fundos. Membros da tribo de Kilak e pessoal técnico profissional estavam sendo treinados, e havia até uma linha de produção emblemática. Subir na Via Láctea era algo que a Terra esperava tanto, e agora era como se estivesse ao alcance dos dedos. A única coisa que faltava era o tempo. An escolheu deixar a Terra para ganhar um tempo valioso. Se ele não fizer isso, o inimigo certamente ficará em An e o investigará várias vezes e também assediará a Terra. O assédio era secundário. Mas no momento em que descobrissem que a Terra realmente tinha uma linha de produção emblemática deixada para trás pelo domínio pré-histórico, poderia até haver uma guerra. E isso definitivamente não era algo que An queria ver. Long Xuan de repente pegou a garrafa de poção do acelerador de 0 grau, empurrando-se na cadeira de rodas, virou-se e saiu. Long Xuan, aonde você vai? An disse que esta droga pode me ajudar a melhorar e reparar os danos na região de 0 grau do meu cérebro, mas essas drogas ainda não provaram ser seguras ou eficazes. E também,
Uma vez que você use essa droga, sua região cerebral de grau 0 será completamente corrigida e não haverá como melhorá-la. Você não deveria reconsiderar isso? Long Xuan parou. Não se virou e respondeu: reconsiderar? Não há necessidade nenhuma. Tenho absoluta confiança em An. 2 anos. Nos últimos 2 anos, quanto An fez pela Terra, do começo ao fim, An estava assumindo tudo. Agora An teve que deixar a Terra para proteger a Terra. E durante o tempo em que ele se foi, ajudar a Terra a se erguer na Via Láctea é nossa responsabilidade. Não me importo se não puder melhorar meu nível no futuro, mesmo que precise destruir minha carne ou quebrar meus ossos, não hesitaria. A notícia de An deixando a Terra se espalhou pelo mundo com extrema rapidez. Mesmo que An tenha desmantelado o prédio do Parlamento Federal com suas próprias mãos, ninguém acreditava que An estava traindo a Terra. Todos concordaram que An tinha algumas dificuldades inevitáveis, e todos sentiam muita falta de An. Bem no momento em que todos na Terra estavam muito tristes com a partida de An, An realmente não se arrependia e estava até um pouco animado. No módulo de comando da fragata da classe Falcon, An se conectou à Galactic Darknet e encontrou Andarilho Noturno e Origem Sem Caminho. Ele também contou a ele sobre como e por que ele deixou a Terra. Se eu fosse você, escolheria ir embora também. Afinal, agora é o palco para traçar uma linha clara com a Terra. E é a única maneira de evitar problemas. Deixe passar o que aconteceu no passado. Venha nos encontrar o mais rápido possível, queremos muito conhecê-lo também. Sem Caminho baixou a voz e disse: mas olhando para você agora, você não parece estar triste. An sorriu. Ainda estou um pouco triste, mas estou mais animado. Animado? Por quê? Sem Caminho ficou confuso e perguntou. An encolheu os ombros. Desde que voltei à Terra da última vez, tudo se tornou muito problemático. Fui promovido a general. Long Xuan e os outros vêm até mim para discutir qualquer coisa grande ou pequena, e também tive que participar de vários eventos e festas. Estava muito ocupado, tão ocupado que nem consigo encontrar tempo para treinar. Assim, Sem Caminho acariciou a barba e disse: então, na minha opinião, este não é apenas um momento de crise, é também um ponto de virada. Eu desistiria da honra dada pela Terra, e não preciso de outras pessoas me adorando. Eu quero ser um verdadeiro guerreiro e me tornar mais forte, muito mais forte. Professor, você me disse antes, Starbreak Fist tem 7 formas, e eu só aprendi a primeira forma. Se eu puder aprender as 6 formas restantes, poderei correr solto pelo mundo. Quero atingir esse objetivo o mais rápido possível. An disse com uma atitude séria. Sem Caminho e Andarilho Noturno ficaram subitamente chocados. Essa crise foi um ponto de virada. Parece que An sabia há muito tempo o que fazer no futuro, e deixar a Terra não foi uma decisão precipitada. Origem Sem Caminho sorriu. An ainda não sabia agora, mas o que ele aprendeu não estava nem perto do verdadeiro punho de quebra estelar, mas uma arte marcial proibida, 6 caminhos do vazio. Capaz de destruir os 9 círculos do inferno, facilmente capaz de aniquilar os 6 caminhos da reencarnação. Na verdade, An queria dominar a chamada arte marcial ataque demoníaco 6 caminhos do vazio. O objetivo que ele estabeleceu para si mesmo não era alto, era muito alto. Devo contar a verdade a ele? Sem Caminho pensou por um segundo e então ele imediatamente balançou a cabeça. Se ele soubesse que os 6 caminhos do vazio eram realmente uma arte marcial proibida tão difícil de aprender, talvez ele recuasse. Seja como for, vou mantê-lo na mentira. Capítulo 123, Domínio do Esquecimento. Capítulo 123, Domínio do Esquecimento. Pensando nisso, Sem Caminho disse severamente: afinal você é o campeão do evento de exploração, sem falar na Terra. Há muitos fãs na Via Láctea que gostam de você. Você está realmente pronto para desistir de toda essa glória? Sim, na verdade, sou um professor muito rigoroso. Você tem certeza que pode suportar meu treinamento? Sim. Sem Caminho começou a rir alto. Um olhar afiado explodiu de seus olhos, e ele disse em voz alta: tudo bem, este caminho foi escolhido por você, venha me encontrar com meu endereço. Eu vou te ensinar 6 caminhos de... Quero dizer, o punho de quebra estelar. A Origem Sem Caminho estava tão orgulhosa, e o Andarilho Noturno do lado não conseguia mais ficar parado. Então, An também se curvou para Andarilho Noturno e disse: professor, eu também quero aprender a usar drogas venenosas com você. Andarilho Noturno ficou chocado, e então ele franziu a testa. Cuidado com suas palavras, a droga venenosa é apenas um pequeno ramo da farmacologia. O verdadeiro reino da farmacologia é muito grande. Tanto faz, já que estou muito entediado e também moro perto de Origem Sem Caminho. Depois que você vier eu vou tentar te ensinar uma coisa. Quanto ao quanto você pode absorver, vai depender do seu talento. An assentiu pesadamente, inseriu o mapa de navegação galáctica em seu computador e perguntou com curiosidade. Então os 2 professores moram fora da Via Láctea. Andarilho Noturno sorriu. Está realmente fora da Via Láctea, mas ainda está intimamente ligado à Via Láctea, pode ser considerado um enclave. Resumindo, o Oblivion Realm é um lugar muito especial. Talvez você goste daqui. An configurou seu sistema de navegação automática e fechou o canal de comunicação em tempo real com Andarilho Noturno e Sem Caminho. Ele então se serviu de uma xícara de chocolate quente e sentou-se naquele grande assento de capitão. Fora da vigia, a Terra há muito desaparecerá no seu sem fim, mas An não estava deprimido. Mais cedo ou mais tarde, era preciso escolher um caminho para si. A partida de An não foi devido à depressão, mas porque ele queria perseguir um objetivo maior. Na Terra, havia um monte de irmãos e irmãs que amavam a Terra tanto quanto An, para que An pudesse deixar os negócios na Terra para eles enquanto buscava objetivos mais elevados. Talvez depois de retornar à Terra em alguns anos,
Ele lhes deu uma grande surpresa, An semicerrando os olhos. Além de melhorar a si mesmo, An ainda tinha uma coisa com que se preocupar, e eram as naves estelares de segunda geração. Após os cuidadosos estudos de An, ele percebeu que as naves de segunda geração eram realmente algo que atravessava gerações. O cruzador pesado era apenas do tamanho de uma fragata, mas cruzou 2 níveis e atingiu o poder de fogo de uma nave estelar da classe de encouraçado. Mais rápido e ágil do que uma fragata, mas equipado com um poder de fogo mais forte do que um encouraçado, até os idiotas saberão o que significa esse tipo de nave estelar. Não era muito realista produzir essas poderosas naves estelares de segunda geração na Terra. Embora a linha de produção principal fosse muito boa, mas só podia fabricar carros-chefe. Se An quisesse fabricar naves estelares de segunda geração, ele precisaria de uma linha de produção de navios de alto perfil e também de medidas de segurança e confidencialidade muito rígidas. An tem dinheiro suficiente, mas como mantê-lo confidencial? Ele ainda não apresentou um plano. Em suma, desta vez An deixar a Terra não é apenas uma decisão repentina, mas algo que ele planejou deliberadamente por um longo tempo. Depois de passar por tanta coisa, An percebeu há muito tempo que em uma era tão perigosa, se alguém quiser sobreviver, seja um homem ou um planeta, deve manter algumas cartas na manga. Nos últimos 2 anos, An desempenhou o papel de vanguarda da Terra, superando todos os obstáculos e abrindo um caminho à frente. Mas agora, a Terra estava segura e tinha capacidade suficiente para se proteger. Então, An decidiu desaparecer rapidamente e se esforçar para se tornar essa carta na manga da Terra. Cultive um corpo mais forte, treine e pratique desesperadamente e fabrique poderosas naves estelares de segunda geração para se preparar para a próxima crise da Terra. Embora An não fosse velho, mas o que ele considerava era mais abrangente do que a maioria das pessoas. Gentilmente olhando para o mapa galáctico, An sorriu. Está a caminho de qualquer maneira, é melhor ir ver Yue primeiro e depois ir para o domínio do Oblivion. Shua. 5 dias depois, a fragata da classe Falcão de An pousou em um planeta chamado Maple Valley. Da janela que dá para o chão, há folhas de bordo vermelhas por toda parte, seja na floresta ou nas laterais das ruas da cidade. Na Via Láctea, o símbolo da folha de bordo vermelho era muito facilmente reconhecível. A antiga folha de bordo era a família Ai, e qualquer um com um pouco de bom senso sabia sobre eles. A rigor, a anciente Maple Leaf não pertencia a nenhum país, eles eram uma família independente sem fidelidade a um império, porque a anciente Maple Leaf era muito famosa na Via Láctea, não havia países que os procurassem em busca de problemas, então sempre houve paz. Anciente Leaf significa a família anciente e TL, e significa folha em chinês. Voltando à história da família anciente Maple Leaf, era simplesmente a história de uma aventura humana fora da Via Láctea. O povo da família Ai desde os tempos antigos não permaneceu na Via Láctea por muito tempo. Todos eles gostavam de explorar áreas desconhecidas fora da galáxia. Quer saber qual domínio galáctico selvagem fora da Via Láctea tinha minas minerais valiosas? Perguntam a anciente Maple Leaf. Quer receber uma rota de navegação segura para viajar fora da Via Láctea? Perguntam a anciente Maple Leaf. Mesmo que um navio de carga viajando no deserto, desde que gaste o dinheiro para obter um logotipo de folha de bordo em seu navio, todos os piratas galácticos fora da Via Láctea não procurariam problemas com você. Foi assim que a família de Yue ganhou dinheiro, reputação, riqueza. A família Ai eram todos de primeira linha na Via Láctea. Depois de pagar taxas de estacionamento e impostos suficientes, An pegou um táxi e foi para a casa de Family. An se sente um pouco atraído por Yue, e foi principalmente pela simplicidade dessa garota. An levou Yue para sair uma vez antes. Devido à circunstância especial de seu poder, Yue teve pouco contato prévio com o mundo exterior, então ela ficou animada com o que viu, pulando para cima e para baixo em torno de An. Ela estava muito feliz, então o humor de An melhorou também. 2 pessoas juntas. A felicidade era o mais importante. Yue obviamente se sentia feliz quando estava com An, e An também não gostava dela, então é natural que An pensasse em visitar Yue. Senhor, estamos aqui. O taxista parou o carro e disse a An. An olhou pela janela, de repente ficou chocado e surpreso. Esta é a família Ai? Sim. A família Ai da antiga Maple Leaf? Sim. Esta é realmente a casa da Ai Family. O que diabos aconteceu com este lugar? An franziu a testa e disse com surpresa. Capítulo 124, a folha de bordo antiga desaparecida. Capítulo 124, a folha de bordo antiga desaparecida. An não podia acreditar em seus olhos. Olhando para a frente, uma enorme mansão estava situada abaixo da majestosa montanha coberta de neve. Caminhos pavimentados com bluestone, parede construída com jade branco, uma enorme pedra estava do lado de fora da porta com 3 palavras nela, Anciente Maple Leaf. Era uma visão inimaginável, mas a digna família Ai nem sequer tinha segurança no portão ou algo assim, permitindo que turistas e cidadãos entrassem e saíssem livremente. Muitas barracas foram montadas na grama, um grupo de jovens até acendeu uma fogueira, fazendo churrasco abertamente e cantando. Que tipo de antiga mansão rica era essa? Era mais como um mercado ou parque. O motorista pegou o dinheiro, riu e disse, Senhor, talvez você ainda não saiba, a antiga família Maple já foi embora. Agora, a mansão deles se tornou um parque e está aberta a todos. Deixou? Para onde foi a família Ai?
Perguntou com curiosidade. O motorista deu de ombros. Quem sabe, essas famílias ricas nunca compartilham sua agenda ou destino de viagem com nós, cidadãos comuns. O motorista acelerou, deixando atordoado. Ele pensou por um segundo, e então seguiu o fluxo de visitantes na mansão da família Yi. Desta vez, veio para duas coisas. A primeira foi visitar Yi, e a segunda foi que realmente queria saber exatamente que habilidade a família Yi tinha para realmente ser capaz de prever o desastre no A19. Mas agora a família Yi partiu, deixando apenas para trás a mansão lotada. Na verdade, havia passeios levando os visitantes que viajavam aqui. Ergueu os ouvidos e ouviu atentamente a explicação do guia turístico. Caras senhoras e senhores, esta é a propriedade da família da famosa Folha de Bordo antiga. No momento em que esta propriedade foi estabelecida, a própria Milky Way Alliance ainda não havia sido estabelecida e agora tem 7.600 anos de história. Esta mansão ocupa 30% da área do nosso Maple Valley. Existem mais de 1.000 entradas, e esta é apenas uma delas. Além disso, a família aí também tem sua própria frota, aeroporto e até um oceano privado. De acordo com a versão mais recente da Enciclopédia Galáctica, a riqueza da família aí pode ser classificada entre as 50 melhores da Via Láctea. Um turista curioso levantou a mão e perguntou, já que eles são tão proeminentes, por que eles foram embora? O guia de turismo franziu a testa e respondeu, embora a família aí tenha uma longa história, mas são diferentes de todas as grandes famílias da Via Láctea, eles se desenvolveram fora da Via Láctea, embora a família aí seja muito grande, na verdade há muito poucos membros da família. Existem apenas dois com a verdadeira linhagem anciente Maple Leaf, um é o conhecido Yi Gong, e o outro é sua neta Yi Wenwei. Em suma, embora a família aí viva na Via Láctea, eles não são realmente uma verdadeira família da Via Láctea, sua frota viaja perenemente para fora da Via Láctea, e lida principalmente com alienígenas fora da Via Láctea. Além disso, existem apenas alguns membros da família na família Yi. Então eles se mudaram da Via Láctea. Com uma mudança repentina de assunto, o guia turístico começou a fofocar, para contar a vocês um segredo. Há um boato que diz que a senhora Yi Weiwei não é neta biológica de Yi Gong. Todo mundo que mora em Maple Valley sabe que Yi Gong nunca foi casado, mas 14 anos atrás ele voltou de repente segurando uma garotinha, dizendo que ela era sua neta. Naquela época, as pessoas que moravam aqui eram todas muito céticas, e Jeong nem tinha filhos, como ele simplesmente pulou direto para ter uma neta. Então, outro turista levantou a mão e perguntou, a rica família aí que está monopolizando os recursos do Maple Valley, vocês que moram aqui devem estar muito felizes, certo? O guia ficou zangado imediatamente, apertou sua cintura e disse em voz alta, o que você está dizendo? Não apenas a família aí nunca nos intimidava, sempre que havia um feriado ou um casamento ou um recém-nascido, a família aí sempre envia presentes. Como não receber uma família como essa para ficar no Maple Valley? Olhe para esta mansão, tinha milhares de anos de história e seu custo era simplesmente astronômico. O senhor Yi Gong apenas acenou com a mão antes de sair e abriu a mansão de graça, e ele também deixou uma enorme soma de dinheiro para nós. Agora, sem a família Yi, ganhamos a vida apenas sendo guias turísticos, operando restaurantes nas proximidades da mansão e também vendendo souvenirs. A razão pela qual a família Yi abriu a mansão de graça é porque eles estavam com medo de que nós, pessoas do vale, não tivéssemos dinheiro suficiente e morrêssemos de fome. An sorriu. A reputação da Yi Family não era ruim. Não vendo Yi Weiwei nem descobrindo a verdade, An entrou na mansão um pouco desapontado. Uma mansão tão grande, sua área era equivalente a todo o continente eurasiano, não havia como passear por todo o lugar sem alguns anos. Justo quando An estava prestes a sair, de repente ele ouviu alguém chamando seu nome. An olhou para trás com curiosidade. Ele acabou de ver uma garotinha vendendo ao lado da barraca de souvenirs, cerca de 17 ou 18 anos, cabelos castanhos, com sardas brincalhonas no nariz, ela parece muito fofa. É realmente você? Você veio ver Nossa Senhorita? Você é? Eu era uma empregada doméstica na casa da senhorita aí chamada Ying. Você não me viu antes, mas eu vi você. Da última vez no Miracle System, estávamos todos escondidos atrás da janela quando você estava em um encontro com Nossa Senhora. Ying disse empolgado. Ah, na verdade foi um encontro. A propósito, para onde Yi Weiwei foi? Isso eu não sei. Mas minha família também trabalhava na Yi Family. Talvez ele saiba alguma coisa. Espere por mim. Então, ela correu para sua barraca para recolher as coisas. Depois que ela terminou, ela empurrou um pequeno Landspeeder flutuante, que parecia um pouco com uma scooter, mas sem rodas e usava um sistema de impulso eletromagnético. Shua e Ying pegou e entrou na mansão da família Yi. Eles chegaram a um lago, e havia muitas casas de madeira como casas de férias ao lado dele. Parando ao lado de uma das casas, Ying apontou para o lago e as casas de madeira ao lado do lago e disse, quando o mestre e a senhorita saíram, a maioria das pessoas saiu com eles. Nós servos que não queríamos ir embora. O mestre deu a cada um de nós uma casa, e esta terra também foi zoneada e de propriedade privada por nós. Pai, An está aqui. Ying estava muito entusiasmado. Ela entrou na casa de madeira e arrastou seu pai. Ele tinha cerca de 60 anos, um pouco bronzeado e sem um braço. Por serem servos da família Yi, Ying e seu pai usavam um sobrenome que era a regra da antiga Maple Leaf, de mestres a servos. Embora a identidade fosse diferente, mas todos pertenciam à grande família. Ying entusiasticamente trouxe 2 cadeiras para o lado de fora e correu para preparar alguns refrescos. An acompanhou o pai de Ying no pátio e começou a perguntar sobre a família Yi. O pai de Ying franziu levemente a testa. Ele baixou a voz e disse, a razão pela qual o mestre decidiu partir,
remonta a uma dúzia de anos atrás. Na verdade, todo o Maple Valley sabia. A senhorita não é neta biológica do mestre. Ela foi trazida de fora da Via Láctea, não sabemos onde especificamente, mas o mestre realmente amava a senhorita. Quando a senhorita tinha 2 anos, o mestre trouxe pessoas para fora da Via Láctea, e essa viagem levou 5 anos. Quando eles voltaram, a senhorita já tinha 7 anos. Ouvi de amigos que viajaram naquela frota que a razão pela qual o mestre saiu por muito tempo foi para encontrar os verdadeiros pais da senhorita. Depois de 1 ano, a senhorita tinha 8 anos. O mestre descansou por 1 ano e navegou novamente para fora da Via Láctea, e desta vez levou 7 anos. An hesitou por um segundo, então ele perguntou com curiosidade, e Gong navegou quando Yue Wei tinha 8 anos e voltou 7 anos depois, então não foi há alguns meses durante o Milky Climate. O pai de Yinjing assentiu e disse, correto. Para ser exato, recebemos a mensagem do mestre no dia do seu encontro. O mestre disse que a senhorita absolutamente não pode entrar no domínio da extinção. Caso contrário, a senhorita já teria ido para a Relíquia 19 com você. Depois daquele dia em que você foi até a Relíquia, a senhorita voltou para casa. Logo, o mestre voltou também. Nós, servos que trabalhamos para a família aí, nossas vidas inteiras, nunca vimos o mestre em uma situação tão ruim. O senhor da guerra da geração da antiga Mapleaf, o mestre era obviamente alguém entre os principais guerreiros da Via Láctea, mas quando o mestre voltou para casa, ele estava coberto de feridas, como se de repente tivesse envelhecido algumas dezenas de anos. E o que aconteceu depois disso foi ainda mais bizarro. O mestre dispensou todos os servos que estavam relutantes em deixar a Via Láctea com ele durante a noite, e levou todas as frotas e pessoas restantes da família e deixou a Via Láctea no dia seguinte. Supostamente você vai conferir a mansão, verá que o mestre foi muito apressado com a partida, ele deixou tudo, inclusive sua cadeira de balanço favorita. Falando nisso, Yinjing carregou o chá e a sobremesa e foi até o pátio. Ela os colocou na frente de An e seu pai, então se sentou em uma cadeira e escutou em silêncio. An ficou intrigado e perguntou, por que o mestre Yigong estava tão nervoso. Naquela noite, o mordomo Yua também me avisou, como se já soubesse que um desastre vai acontecer na relíquia. O pai de Yinjing balançou a cabeça e disse, não tenho certeza. Yua é o principal gerente da família aí, alguém de maior confiança do mestre. Talvez o mestre tenha lhe contado alguma coisa. Foi dito que a senhorita escreveu uma carta para você antes de sair, mas foi jogada na lareira pelo mestre, e a senhorita até chorou por isso também. Yinjing, que estava com as mãos em concha no queixo, acrescentou apressadamente, certo, existe uma coisa dessas, antes do nascer do sol. Ouvimos a senhorita chorando dentro da sala também, mas o mestre também estava com raiva da senhorita, o que era muito raro. O mestre disse que a família estava em jogo, eles não deveriam deixar nenhuma pista. Em jogo. An franziu a testa e murmurou, vendo que o céu estava prestes a escurecer, e ele não receberia mais notícias continuando aqui. An se despediu do pai e da filha, chamou um táxi e voltou para o aeroporto. Maple Valley era um belo planeta. An viu as intermináveis folhas de bordo vermelho em ambos os lados da rua e contemplou em silêncio. O avô de Yue, Yigong, parece ser uma pessoa muito misteriosa. Ele disse a Yua para impedi-lo de entrar na relíquia, e o resultado foi que um desastre realmente aconteceu dentro da relíquia. Embora An tenha tido a sorte de sobreviver, mas pensando bem, ainda havia um medo persistente. Agora, esse Yigong pegou toda a família e deixou a Via Láctea em uma noite. Será que ele tinha uma capacidade de previsão muito forte? Shua, com um saco cheio de perguntas, a fragata da classe Falcon decolou novamente. Destino, Reino do Esquecimento. Embora An não tenha visto Yue desta vez, conhecer as duas figuras misteriosas Andarilho Noturno e Origem Sem Caminho ainda era algo que An esperava há muito tempo. Capítulo 125, O Poder da Fé. Explosão do Vazio. Parte 1. Capítulo 125, O Poder da Fé. Explosão do Vazio. Parte 1. 4 dias depois, no setor galáctico do Reino do Oblivion, no geral, o Reino do Esquecimento era um lugar muito estranho. Primeiro de tudo, era um enclave, e era uma viagem completa de 3 dias do planeta habitável mais próximo na Via Láctea. No meio, havia o deserto galáctico cheio de perigosas correntes subterrâneas. Mas quando a fragata da classe Falcão de An cruzou o deserto, a cena mudou de repente. 17 planetas habitáveis apareceram imediatamente no detector de radar, e a maior distância entre dois não estava mais de um portal de transição padrão de distância. Embora o Reino do Esquecimento fosse muito menos lotado do que as áreas centrais do centro da Via Láctea, era uma parte do deserto galáctico e agia como um oásis no deserto, abrigando todas as pessoas que viviam aqui. O sistema de navegação automática levou An ao 17º planeta habitável mais remoto. Precisamente, o ponto de pouso era o quintal da Origem Sem Caminho. Pensando nisso, Sem Caminho deve ser muito rico. Sua casa cobria acres de terra e era cercada pela selva. Os prédios cinzas em sua propriedade exalavam uma aura antiga. Além de ser um pouco remoto demais, na verdade era um castelo senhorial muito elegante. Além da fragata de An, havia também 2 ônibus espaciais estacionados no pátio. Eram naves leves com 4 lugares. Deve ser o meio de transporte dos Sem Caminho e Andarilho Noturno. Antes de vir aqui An já sabia que embora os dois fossem vizinhos, eles não moravam no mesmo planeta. Andarilho Noturno vive no primeiro planeta habitável mais próspero. Seu nome parecia ser Tarim Map, e Sem Caminho vivia no 17º planeta mais remoto chamado Silentio. An saiu do navio e viu Andarilho Noturno e Sem Caminho. Embora An os tivesse visto inúmeras vezes no sistema virtual e no canal de comunicação em tempo real, ele ainda estava muito animado para ver aqueles dois hoje.
Dois professores. Desculpe tê-lo feito esperar. An sorriu e fez uma reverência. Andarilho noturno era elegante, e sem caminho era frio pra caramba. Os dois velhos juntos e o contraste em seu temperamento era ainda mais significativo. Não precisa ser tão educado. Apenas me chame de preto velho, chame ele de monstro velho. Andarilho noturno riu e disse. Ele disse a An para chamar sem caminho ao monster e sem caminho não pareceu se importar. Como de costume. Seu rosto estava frio e não mostrava nenhuma emoção. Eu trouxe alguns presentes para vocês, são todos da terra. An riu e apontou para sua marca lunar. É comida? O velho Mu frequentemente elogiava as iguarias da terra. Andarilho noturno perguntou curiosamente. Não. An balançou a cabeça e disse. Saí rápido demais. Embora a comida da terra seja boa, mas leva muito tempo para ser preparada, então não pude trazer nenhuma comigo. Ah, certo. Como está o velho Mu? Ainda como de costume, liderando um grupo de robôs e indo a todos os lugares tentando encontrar o chamado equipamento de nível divino. Na verdade, o equipamento de nível divino não é apenas um equipamento usado por senhores da guerra. Mu insistiu que havia um tipo de arma única neste mundo, que contém um espírito de luta dentro, e apenas armas com esse tipo de espírito podem ser consideradas um verdadeiro equipamento de nível divino. Andarilho noturno riu e disse. Andarilho noturno e sem caminho entraram no antigo castelo. Estava muito escuro lá dentro. Sem caminho obviamente não sabia como fazer as tarefas, as coisas estavam por toda parte. Os três se sentaram em um sofá e An sentiu algo um pouco duro embaixo do rabo. Ele estendeu a mão e tirou um livro, sobre o tópico de habilidades de dano de iluminação na água. An leu o título do livro. Andarilho noturno riu e apontou para sem caminho. Esse velho monstro é um viciado em artes marciais. Não há outros livros em sua casa. Eles são todos sobre artes marciais e teorias táticas. Na parte de trás há uma biblioteca de 4 andares. E dentro há todos os livros antigos. Sem caminho disse como se não fosse nada de especial. Você não é o mesmo. Livros de farmacologia preenchem todo o seu porão. A quantidade de preciosos livros antigos que você possui não é menor que a minha. Com uma mudança repentina na atmosfera, sem caminho disse severamente. Bem-vindo ao reino do esquecimento. Todos esses anos, Preto Velho e eu estávamos prestes a apodrecer aqui. Desta vez, você veio realmente e trouxe muita diversão para nós. Mas devo lhe dizer a verdade. O reino do esquecimento é um lugar muito perigoso. Preto Velho e eu ofendemos alguém na Via Láctea e estávamos sem opções, por isso viemos aqui para a reclusão. A razão pela qual viemos aqui é porque não há outro lugar na Via Láctea além do reino do esquecimento que ousou nos abrigar. Há um indivíduo poderoso aqui se isolando da Via Láctea, e só ele se atreve a nos abrigar e proteger. Mas esse tipo de abrigo não é sem condições. No momento em que pisarmos neste reino do Oblivion, não podemos sair daqui. Ou então nosso protetor nos expulsará eternamente e não nos permitirá entrar nunca mais. Claro que você não está aqui para buscar proteção, então você não é afetado por esse limite e pode sair quando quiser. Mas você deve notar que neste 17º planeta em Oblivion Realm, existem bandidos hediondos em todos os lugares. E até mesmo o vendedor ambulante de estrada que vende chá doce pode muito provavelmente ser um assassino no passado que uma vez dominou a Via Láctea. Então, durante seu tempo aqui no reino do Oblivion, você tem que ter muito cuidado. A lei da Via Láctea não se aplica aqui. O que temos aqui são regras estabelecidas pelo protetor. No momento em que você quebra uma das regras, nem mesmo o Preto Velho nem eu podemos salvá-lo. An ficou imediatamente chocado. Criminosos desesperados de toda a Via Láctea chegam ao reino do esquecimento para buscar asilo. Mesmo o vendedor de rua poderia ser um assassino infame no passado. Então esse lugar foi incrível. Assentindo, An disse. Entendi. Na verdade, 2 professores podem ter certeza. Não estou aqui para passeios turísticos, mas para aprender habilidades reais. Eu simplesmente não quero saber nada sobre o mundo exterior. Boa. Sem caminho disse em um tom sério. Sem caminho era um velho muito rigoroso, não falava muito. Mas Andarilho noturno realmente teve uma conversa muito envolvente com An. Os 3 tinham algo para comer. E eles também beberam alguns copos de bebidas alcoólicas de frutas especialmente fabricadas no reino do Oblivion. Capítulo 125, O Poder da Fé. Explosão do Vazio. Parte 2. Capítulo 125, O Poder da Fé. Explosão do Vazio. Parte 2. Após a refeição, Sem Caminho levou An para uma sala circular que tinha 500 metros de diâmetro dentro do castelo. O chão e as paredes foram todos forjados por tritânio de alta intensidade, provavelmente foi onde o Sem Caminho treinou. No passado eu só assistia você treinar em vídeo. Agora quero ver com meus próprios olhos. Apenas pratique o punho Starbreaker que eu te ensinei. Quanto a um oponente, não há nenhum. Confie puramente em sua imaginação. Sem Caminho deu instruções muito breves. An assentiu, depois fechou os olhos e pensou nos inimigos que enfrentou em sua vida. Se eles estivessem aqui no momento, que tipo de movimentos seriam necessários para lidar com eles? Peguei eles. An sorriu. Seu corpo de repente virou de cabeça para baixo do lado, então debaixo dos braços em um ângulo muito estranho e inesperado. An deu um soco curvo. Eles só viram o corpo de An começar a voar girando vigorosamente, extremamente extravagante. Andarilho noturno e Sem Caminho observaram de perto do canto. Andarilho noturno balançou a cabeça e perguntou, velho monstro, por que você não encontrou An como oponente? Sem Caminho disse em desacordo, An nunca aprendeu arte marcial tradicional e aprendeu diretamente as técnicas proibidas. O que são técnicas proibidas? São artes marciais rompendo todos os grilhões. An já aprendeu a parte do vazio, mas se ele quiser aprender os 6 caminhos do vazio, será impossível sem uma boa imaginação.
Então, agora estou examinando as técnicas de An e também se ele tem talento para aprender artes marciais proibidas. Andarilho Noturno assentiu lentamente como se entendesse uma parte do que Sem Caminho acabou de dizer. Por outro lado, embora fosse uma batalha sem oponente, o entusiasmo de An foi aumentando gradualmente. Sem Caminho era de fato um profissional, mas ainda não conhecia An completamente. A An nunca faltou imaginação, mas também havia algo em An que muitas pessoas não tinham. Como alguém da Terra, desde que An era pequeno, sua memória estava cheia de medo. Medo pelas civilizações do espaço sideral, medo pela segurança da Terra e medo pela constante possibilidade de ser colonizado. Embora Kilak já tenha trazido esperança para as pessoas na Terra, ele também transformou essa esperança em desespero. Nos 10 anos em que Clark estava desaparecido, todos na Terra viviam sob a sombra da escuridão, esperando desesperadamente pelo retorno de Clark, desesperados para poder viver em liberdade e paz. Mas, a realidade era muito cruel, viver todos os dias era sofrimento para as pessoas na Terra. Vizinhos, colegas de classe, na memória de An todos na Terra tinham o rosto escurecido, o riso era raro e as pessoas nunca queriam falar muito sobre o futuro. Até o céu geralmente era escuro e sombrio, como os rostos das pessoas. Essas coisas não eram o que An queria. Desde que An adquiriu o superpoder, sua fé nunca vacilou. An não permitiria que a Terra se tornasse uma colônia, ele não permitiria que seu povo vivesse em desespero. Ele queria ver sorrisos nos rostos das crianças. Tudo bem que An já passou sua infância na sombra e no desespero, mas deixar a próxima geração da Terra e a geração seguinte continuarem vivendo com medo e desespero, An não iria concordar mesmo que isso custasse sua vida. Um soldado que não podia nem proteger sua casa não era digno de ser chamado de verdadeiro soldado. O objetivo de An era muito claro. E isso era se tornar forte, tornar-se mais forte, até que um dia ele poderia proteger sua própria casa. An não se importava com quanto tempo levaria para atingir esse objetivo, quanto sofrimento ele teria que suportar e quantas vidas precisariam ser sacrificadas. Se a existência da Terra só pode ser protegida às custas de toda a Via Láctea, então que a Via Láctea vá para o inferno. Se An era apenas uma centelha modesta, então a única razão para ele continuar vivendo é iluminar a Terra que o gerou e o criou, até que sua vida foi completamente queimada. Esse é o poder da fé. Quando An injetou o poder da fé em sua arte proibida, tudo mudou. O som do vento começou a uivar dentro da sala de treinamento. A arte proibida 6 caminhos do vazio subiu de nível na mão de An. A descendência natural, o estilo de ataque não convencional único de Demonix Trick ainda estava aqui, mas um cheiro assassino indescritível surgiu entre os ataques. Para atingir o objetivo, deuses e demônios poderiam ser mortos. Tanto o céu quanto o solo poderiam ser assassinados. An pode pagar qualquer preço. Esta era a fé mais firme no coração de An. Mesmo o Andarilho Noturno, que não entendia muito sobre arte marcial, ficou gradualmente atordoado com a crença e o cheiro assassino que An revelou. Com os olhos bem abertos, ele perguntou com espanto: este é o vazio? A parte do vazio dos 6 caminhos do vazio? Deveria ser, deveria estar, velho monstro. O que você realmente ensinou a An? Não minta para mim. Isso definitivamente não é Void. A expressão de Sem Caminho também ficou muito complicada. Ele soltou um longo suspiro e, com a voz rouca, disse: pensei que fosse o Void, mas agora não tenho mais certeza. Sem Caminho disse a An para brincar livremente com sua imaginação, mas An realmente deu a ele um resultado que ele não esperava. Void era uma arte marcial sem nenhuma técnica. Era puramente baseada na compreensão e interpretação do soldado. Nas mãos de An, o vazio foi completamente sublimado.